Na aula de hoje, eu vou ensinar como fazer toda a decoração desse bolo de aniversário. Eu sou Luciana Velice, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e aqui hoje é uma explosão de cores e técnicas. Eu vou ensinar como pintar placas em açúcar, como aplicar as flores e também como pintar no bolo. E se você já me conhece, aproveita, deixa logo o like, porque sabe que esse conteúdo vai valer muito a pena. Agora, tá chegando nesse momento, ainda não sabe quem eu sou? Assista a aula inteira e aí sim, no final, se você decidir que valeu a pena, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com quem você quiser e aproveita também para dar uma olhadinha no meu Instagram, porque esse bolo vai estar lá. Inclusive, essa flor aqui eu também ensinei no canal e o card vai estar aqui em cima ou o link na descrição, do mesmo jeito que também o link do Instagram. E se você que está chegando não quer ficar de fora de nada, ainda tem o grupo do WhatsApp. Por lá você recebe o link de todas as aulas, vídeos, enfim, aulas extras e tem muita novidade vindo pela frente. Então, para não ficar de fora de nada, entra no grupo porque eu estou dizendo que vale a pena. Então, agora deixa de papo, né? Vamos trabalhar. Aqui eu recortei algumas plaquinhas que eu tirei exatamente do painel. Então, eu peguei folhas, flores, para fazer um contraponto aí e dar mais movimento ainda ao bolo. Então, como vocês viram, a palheta é um bolo bastante colorido e eu vou começar a brincadeira aqui e a imagem é bem aquarelada. Então, eu vou começar a brincadeira com uma rosa e aqui, olha, como eu falei, é bem aquarelado. Eu vou só fazer a base em toda a área que é da flor e depois eu risco com os verdes aqui para baixo. Então, eu mancho bem e eu gosto sempre, para não deixar nenhuma marca específica, fazer em movimentos circulares e aí a gente consegue ter um padrão mais uniforme de fundo. E agora, com um pincel menorzinho, eu vou começar a intercalar aqui efeitos de luz e sombra. Eu venho aqui, olha, só marcando algumas voltinhas dessa rosa e seguindo realmente aqui. E quanto mais efeito aqui, por enquanto eu só estou marcando a bordinha, quanto mais efeito de luz, mais sombra eu devo colocar. E aqui, então, eu vou pegar um vinho bem escuro e misturar a esse rosa, para a gente ter esse contraponto aqui, olha. Então, conforme eu contorno essa área que eu marquei ali, eu volto com o pincel de base e consigo, olha, espalhando com um pouquinho do álcool, eu consigo marcar e fazer o efeito da sombra. Então, aqui eu só estou espalhando, eu não peguei mais nada de corante, só estou realmente espalhando, e aí dá para enxergar bem a diferença que já fez, olha. E os pontos que eu quero ainda escurecer, eu volto, coloco mais um pouco, mas é melhor a gente começar devagar do que colocar muita intensidade da cor e acabar borrando, perdendo tempo, tendo que refazer a área. Então, vai devagarinho, não tem pressa não, vem aqui riscando aos poucos, mas dessa forma a gente consegue ter o efeito muito mais, ó, vou até virar aqui para ficar mais fácil, mas a gente consegue ter o efeito muito mais preciso da sombra, olha. Então eu venho fazendo esse vai e vem, só seguindo o movimento, então que foi marcado aqui, e aí depois eu reforço o branco também. E aqui a gente vem construindo exatamente com as sombras a interseção das pétalas. Isso é muito legal porque aqui só com efeito de luz e sombra eu consigo marcar toda a interseção aqui das pétalas, a movimentação
das pétalas da rosa, olha. Então a gente consegue ver o efeito dela todo só marcando as sombras. E muita atenção ao ângulo que você vai trabalhar esse pincel. Nunca faça, quando você quer um efeito arredondado, nunca faça o pincel reto, sempre seguindo a forma do objeto. Se você quer fazer esse efeito da rosa em espiral, faça realmente a movimentação do pincel seguindo a forma espiral. Então eu volto a marcar um pouquinho mais aqui o branco, e aqui eu tô trabalhando com o dióxido de titânio exatamente para o branco evidenciar mais, tá? Para a gente ter mais noção aqui que ele tá saltando. E quanto mais escura você colocar a sombra, mais noção de profundidade a gente tem. Então, como eu falei, vem aos pouquinhos, vem construindo esse efeito e nunca esquecendo de espalhar essa sombra, tá? Então, vem aqui e volta com o pincel com um toquezinho do álcool para não esquecer de espalhar essa sombra. Aqui, olha, eu vou fazer um movimento de vai e vem para dar uma noção que a pétala está dobrada para fora, que ela está realmente dobrando aqui. Então, feito a base, agora eu vou fazer a marcação da folhinha. Eu venho aqui com um pincel chanfrado que vai me ajudar a fazer o traço reto. Então, eu venho primeiro com a cor mais clara e exatamente por ele ter uma área maior, eu consigo, olha lá, consigo pintar muito mais rápido. E com o mesmo pincel chanfrado, eu pego um verde um pouquinho mais escuro e vou trabalhar aqui, inclusive, olha, o efeito da sépala da flor. Vou até misturar aqui, fazer uma sombrinha com o verde ali. E também a sombra da flor. Então, olha, com a parte reta, eu venho aqui marcando, ó, faço o centro do veio da flor. E aí sim, com outro pincelzinho filete, esse pincelzinho agulha, eu posso trazer aqui alguns tracinhos e também marcar mais forte a questão aqui da sépala, ó. Sempre escurecendo o que tem sombra. E eu vou aproveitar um toquezinho desse vinho também para escurecer um pouco mais e fazer mais sombra aqui embaixo, olha. Então, eu reforço a sombra. Deixa eu voltar com a cor do fundo, só para reforçar ainda mais essa sombra. Vamos para a próxima flor. Aqui é uma orquidinha. Ela tem um toque também um pouco azulado para o roxo, mas como o pedido foi evidenciar ainda mais o rosa a esse bolo, eu vou trabalhar o tom desse roxinho bem mais rosado do que tá no desenho original. Então, olha lá, eu vou começar pelas bordinhas e com o toque de branco eu vou dar uma clareada para iluminar essa flor, olha. Então, a gente vai fazer a interseção de cor para depois também fazer o centro. Ó, então, eu vou misturando, como eu falei, sempre arredondando. E quando eu coloco o branco, eu consigo clarear um pouquinho aqui para vir para o centro. E depois o centro a gente vai fazer mais escuro. E aqui é um efeito de aquarela, então a gente não precisa fazer todos os detalhes da garganta, do labelo dessa flor, tá? Vai ser bem mais aquarelado, mais manchadinho. Então aqui, ó, eu vou bater o centro e vou fazer só a marcação dividindo, olha, todas as pétalas. Mas esse centro eu só vou batendo para ficar mais de acordo com o que foi a inspiração para o bolo, que foi o painel da festa. Só vou pegar aqui um toquezinho do azul, olha, e fazer o risquinho para poder ser a questão da sombra e espalho para não ficar marcado e aqui bem aquarelado como de fato o painel. Se quiser ainda evidenciar um pouco mais
o iluminado, o branco. Então aqui em alguns pontos, olha, até para dar volume a essa flor, eu só volto aqui e misturo, mas eu dou mais volume. Tudo que fica mais claro, a gente tem a sensação que está mais à frente. Mas a ideia é deixar ele bem manchadinho mesmo. A mesma coisa eu vou fazer com essa duplinha, opa, tá aqui de cabeça para baixo. Essa duplinha aqui também de orquidinhas. O processo vai ser o mesmo, só que uma flor tá para frente e a outra tá para trás. Então, olha lá, aqui, na realidade, o recorte dá a sensação que a gente tem só uma pétala aqui, no caso, uma sépala aqui para baixo, só que eu vou fazer uma margenzinha da outra aqui também para essa ponta. Então, eu venho aqui, agora vou fazer o contorno para evidenciar. Opa, aqui marquei errado, deixa eu puxar para o lado, pronto. E sem esquecer, por mais que seja tudo bem manchadinho, não esquece de marcar as sombras. Então, aqui no caso eu estou trabalhando as sombras com o azul e só batendo para fazer a misturinha. E no caso, a outra flor que é virada para trás, a gente tem que aproveitar e já marcar com esse movimento. Então, eu marco as pétalas e as sépalas exatamente fazendo essa movimentação contrária para ter a sensação que está no verso. E aqui é legal a gente não esquecer de marcar a divisão entre uma flor e outra. E como essa aqui está por trás, ela tem muito mais sombra e essa está na frente. Então, ela fica mais clarinha. Agora vamos aqui para um tom um pouco mais vermelho ou alaranjado, mas ainda seguindo a base do rosa, mas eu vou botar um toquezinho do laranja. Então, olha lá, quando eu coloco o laranja misturando a esse rosa, a gente tem um tom mais avermelhado, laranjado. Aqui eu vou misturar os 3 tons, então essa base do laranja com o rosa, mas com o toque mais escuro, e vou brincar. São 2 flores nessa posição aqui, mas vou brincar mais com marcação de várias pétalas diferentes. Na realidade não são nem 2, tem 3, tem até um botãozinho aqui virado para trás, então eu só vou marcar várias pétalas e trabalhar o efeito de luz e sombra, né, nessa questão aqui. Não é nada assim muito específico, é um desenho bem solto. A gente tem noção que a gente tem flor aqui, mas é tudo bem solto, olha. Então, eu posso marcar uma para um lado, outra para o outro. E o efeito, olha, é até legal fazer assim, mais com babadinho. E o efeito que a gente quer aqui é mais de questão de volume. Eu não quero deixar uma margem para falar, isso é bem específico, flor tal. Não, aqui é uma brincadeira. Então, o que eu quero de fato é em cada linha que eu fiz aqui, só de aqui colocar volume e angulação. Quando eu faço essa questão de volume e angulação, eu consigo mostrar que algumas pétalas estão viradas para um lado, ó, então essas que eu estou fazendo a angulação para o lado aqui da esquerda, eu tenho a sensação que essa flor está toda virada para a esquerda. Ó, aqui eu só estou trabalhando mais com álcool do que, de fato, a pétala em si. Olha lá. E tudo eu estou fazendo virado aqui para esse lado da esquerda e sempre arredondando, tá? Mas repara como essa flor ficou totalmente voltada para esse lado de cá. Então aqui eu vou fazer virado para cima e agora essa aqui mais ou menos à frente. Então, toda aquela marcação só vou escurecer. E agora aqui, olha, a interseção entre elas eu também vou escurecer para a gente ter exatamente a noção que cada uma tem um posicionamento diferente. E para dar uma iluminada,
vou trazer aqui, olha, alguns traços, rajadas mesmo aqui de branco, e com isso eu consigo definir a angulação de cada pétala, olha. Conforme eu coloco o traço branco virado, eu consigo definir a angulação de cada pétala nesse jogo. Olha que barato. E agora eu vou brincar com as folhinhas. Então, vamos começar primeiro com um tom de base, o verde que é um pouquinho mais claro. Vou pintar a peça inteira. Ó, pode virar a peça de lado se achar mais fácil para pintar. E agora aqui com o verde mais escuro, eu vou começar a marcar primeiro o caule. E para fazer o traço bem retinho, olha, faz de uma vez só. Não fica fazendo pedacinho, pedacinho. Vem de uma vez só, porque você vai ter nessa questão muito menos batimento cardíaco e aí consegue fazer o traço muito mais certo. E ó, aqui na base eu vou escurecer e o contorno também. Então aproveito, ó, já marco inclusive aqui o veio central dela, se quiser pode até marco aqui, porque é o pincel chanfrado, então eu consigo fazer essas linhazinhas e ela aqui eu consigo traçar as linhas da folha, olha lá. Então, todo veio e novamente, olha, tudo que eu escurecer mais, a gente tem mais noção de profundidade. Então, toda a base da folha, eu escureço aqui, e a bordinha também. E a gente tem a sensação que ela tem volume. Mas repito, aqui ela é muito aquarelada, então não precisa ter a linha certinha. Ela é um desenho bem aquarelado, mas olha lá. Então eu vou repetir esse mesmo processo nesse outro conjunto aqui. Pintei toda a base, mas repara que eu pintei girando ela exatamente para eu seguir a forma de cada folha. E agora, aqui com o pincel fininho, fica mais fácil eu marcar cada uma, só a divisão entre elas, e aí sim eu venho escurecendo e dando volume. Nesse caso, não é um galinho, é só um ramo de folhas, então vai ter uma para um lado, outra para o outro, e o que tiver mais escuro é que está bem mais para trás do que as outras. Então, agora eu só vou repetir nas outras folhinhas para a gente começar a aplicar no bolo. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o nome da criança e eu vou marcar aqui, olha, de levinho, só para eu poder ter a linha reta. Então, eu tô aqui, olha, só fiz uma leve marcação para eu saber a posição das letras. E como a base do bolo é para ser majoritariamente o rosa, então eu vou fazer o nome aqui em rosa também. E é uma letra bem fininha. Quem quiser pode fazer por uma transferência. Aqui eu estou fazendo a mão livre, mas pode fazer a transferência também, de acordo com o desenho que quiser, tá? Agora sim que eu marquei a parte central, eu vou até alongar um pouquinho mais aquela marcação para eu ter noção da base desse M, mas eu vou exatamente para não perder a ordem, eu vou começar o M de trás para frente, ou seja, começar próximo ao A e depois eu vou para a parte original dele aqui, inicial. Sempre traçando a linha de uma vez só, para a gente não errar. E quanto mais rápido você faz esse traço, também menos você vai tremer, tá? Eu vou passar novamente, porque eu quero engrossar só um pouquinho, mas tendo a linha base fica muito mais fácil. E agora eu só vou posicionar o número 8 aqui embaixo do T.
também nesse mesmo estilo. Agora sim, eu posso começar a aplicar as plaquinhas. E aqui, olha, eu quero brincar para realmente deixar volume, ou seja, eu não quero que elas fiquem inteiras coladas no bolo, eu quero que fique com uma área ressaltada realmente. Então, ó, eu vou aplicar o glacê real para colar nessa quininha aqui, e é uma camada fininha, tá? Olha lá, posicionando aqui, seguro um tempinho só para fixar e vou colocar também um pouquinho aqui na haste também para ficar mais firme, ter 2 pontos de segurança. E aí, agora, a gente brinca com questão de alturas. Então, eu vou equilibrar uma flor com a outra aqui, botar a colinha bem ao centro. Só fixa aqui um pouquinho. Agora é, de fato, aqui só as peças e depois eu vou complementar com alguns rabisquinhos aqui de folha ou até mesmo, ó, é legal invadir aqui um pouquinho e a gente tem mais noção de tridimensionalidade desse bolo. Mas agora vou continuar brincando aqui embaixo. E essas peças das folhinhas, muito cuidado, porque ela é muito mais frágil, tá? A parte central dela é muito mais frágil. Então, cuidado para não quebrar. Então, aqui eu tô só realmente olhando, testando qual a melhor posição. E é muito importante, gente, que isso é acabamento, tá? Cuidado para esse glacê não vazar. Caso ele vaze em algum ponto, é importante retirar para não ficar feio o acabamento. Então, por isso que eu falo que tem que botar uma camada bem fininha. Então, ó, vou brincar agora um pouquinho aqui mais para a lateral, até porque depois também a gente vai entrar com flores no topo. E o ponto desse glacê, gente, é mais firminho, tá? Ele não é um glacê molengo, não é um glacê fluido. Ele é um glacê bem mais firme exatamente para fazer esse efeito de cola. Inclusive aqui eu aconselho até usar o preparo do glacê pronto, aquele pozinho, e aí você só pinga um pouquinho d'água até chegar no ponto desejado. Mas ele é bem firminho realmente. E olha aqui, eu brinquei um com o outro, botei sobrepondo uma placa a outra, e dá a sensação que realmente eu tirei pedaços desse painel e apliquei no bolo. Então agora, como eu falei, eu vou aqui brincar e traçar algumas folhinhas, algumas flores, também em pintura direto no bolo, só para nesse caso poder complementar com a estrutura do desenho. E a técnica é exatamente a mesma que a gente aplicou na plaquinha, tá? E essa brincadeira que é muito legal, porque você não tem muita noção o que é um 2D com efeito, né, de 3D, porque a gente fez a plaquinha saindo do bolo, que de fato é a pintura 2D, e depois a aplicação das flores em 3D. Então, aqui nós temos várias técnicas num único bolo e traz esse efeito bem mais divertido, fica um bolo mais interativo. E aqui em cima eu vou pintar também, como eu já pintei umas folhinhas aqui para baixo, agora aqui em cima eu vou pintar uma flor. Então a mesma coisa, eu brinquei com a rosa, agora eu vou equilibrar, já que eu tenho uma rosa aqui embaixo, eu vou equilibrar uma outra aqui no topo. Então eu faço a base e aqui, olha, com o vai e vem, eu já consigo fazer alguns movimentos de pétala, olha, até saindo aqui, não precisa ter o mesmo contorno como a outra. Como essa daqui eu tô fazendo direto no bolo, eu vou marcar a sépala dela com o cálice e botar as folhinhas também saindo para o outro lado e até posso brincar uma folhinha saindo aqui, olha.
encaixando uma folhinha aqui atrás. Só vou marcar a sépala para poder ficar bem visível com o pincel fininho. Mas lembra, é tudo efeito aquarelado, então é uma brincadeira, tá? A gente não tem aquela necessidade de deixar o traço todo certinho. Então, agora vamos encaixar as flores. E eu vou brincar agora com um toquezinho do laranja, mas eu quero, inclusive, ó, vou dar aqui uma leve torção para a flor ficar bem viradinha para frente, para ter ainda mais essa sensação que a gente está lidando com esse efeito de movimento de 3D com o 2D. Então aqui, olha, é legal a gente sempre colocar a flor da mesma cor, assim, junto, fazendo um equilíbrio, mas eu vou colocar uma aqui também, para a gente ter uma distribuição de cor. Olha lá, então a gente equilibrou aqui, fazendo esse triângulo de cores. Agora com as orquídeas também eu vou brincar para dar mais volume aqui nesse topo. E aqui, para dar um pouco mais de altura, olha, inclusive eu aumentei o arame aqui e vou posicionar, botei ela bem mais para o alto e agora essa eu vou aqui fazer o último arremate no nome Maitê e, como eu falei, a mesma coisa, fazendo o equilíbrio. E aí agora é só brincar com os galinhos. E é importante, quando a gente monta um arranjo, pensar nas folhas como um pano de fundo realmente. Então, olha, onde eu coloquei as flores, eu coloco também as folhinhas para trazer um pano de fundo. E aqui está um jardim super florido, diferente e ao mesmo tempo limpo, apesar de ter uma profusão de cor e imagens, ele está limpo e organizado. E aqui, como eu falei, ele tá uma bagunça de explosão de cor, mas ao mesmo tempo tudo muito organizado, tudo pensado. Como eu expliquei, a questão dos triângulos, combinando as cores e também os pontos aqui, para a gente ter essa base de cor, é muito importante. E do mesmo jeito, olha, a pintura das folhinhas combinando também com as folhinhas aqui de papel de arroz, as flores em açúcar, enfim, tudo está harmonizando exatamente com essa imagem que você está vendo aí do painel da festa. E depois eu vou postar também as fotos dessa festa, que estão muito bacanas. Então, dá uma olhadinha no Instagram, porque eu tenho certeza que por lá você vai ver muita novidade boa. Então, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. E para quem ficou até agora, não esquece de dar o like e eu te vejo na próxima aula.